Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia, essa música sagrada, maravilhosa. Gente, ela se chama Amor Imortal. Vocês que ouvem todos os sábados, esse Pai Nosso umbandista chama-se Amor Imortal. Maravilhosa música. Quem me deu o nome, inclusive, foi o nosso querido Luiz Gabriel Barbosa, que aqui está conosco. Queridos irmãos, uma boa noite. Estamos aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras, hoje dia 15 de março, e todos os sábados, não é verdade? De 9 às 10 da noite, de 21 às 22 horas. Saibam que é um prazer muito grande estarmos juntos, trocando energias, trocando experiências, ensinamentos, e a consequência disso tudo, com certeza, é a nossa evolução, mesmo que ainda de forma tímida, não é isso?
Mais uma vez estamos aqui com a família Tel reunida, completa, e o meu boa noite aqui para nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Que possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado e com muita união de forças, união de fé. Isso é que é mais importante, né? Nos unirmos na nossa fé para um bem maior, para espargirmos amor e energias positivas. Maravilha, maravilha. Olha, união de fé, hein, gente? Que palavra importante, não é verdade? E por falar nisso, em palavras importantes, aquela que sempre dá aqueles toques importantes para nós, a nossa querida irmã Érica Santos. Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os irmãos da mesa. Boa noite aos ouvintes, família Tel. Estamos aqui mais numa noite de sábado para aprender e evoluir cada dia mais. Maravilha. Por falar em evoluir, eu não poderia chamar outra pessoa senão meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Queridos irmãos aqui da mesa. Boa noite, família Tel. Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui com todo prazer para mais uma noite muito aprendizado. Maravilha. Estaremos sim, com certeza. E aquela que tem a pimenta no nome, mas que é uma pessoa calma, que transmite aquela tranquilidade para nós. Boa noite, Zezé Pimenta. Boa noite, Luiz. Boa noite, minha mãe Flávia, a todos os irmãos presentes, aos nossos queridos ouvintes, a nossa querida família Tel. Mais uma noite, estamos juntos e menos, né? A pimenta é menos, né? Nem tanto. E olha, passou aqui um barulho aqui do meu lado, não sei se era celular, o que era, mas parecia até uma gira de beijada começando, viu, gente? E falou em gira de beijada, ela já está toda feliz aqui do meu lado. Boa noite, Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes. Possamos ter uma noite de muito aprendizado, muita luz e muita união. Maravilha, maravilha. E agora, aquele nosso professor cibernético, que das furnas ele se dirige para o astral superior, conectado, informado sobre tudo o que acontece no mundo físico e extrafísico. Boa noite, professor Humberto Vieira. Boa noite, Luiz. Do jeito que você fala, parece que eu sou um bruxo, né? Os ouvintes devem me imaginar com aquele chapéu de bruxo. E aquele bigode comprido. Pois é, né? Não, bigode ele tem, mas só não é comprido, né, Humberto? É bem aparado, gente, é bem aparado. Meus amigos, uma boa noite a todos, que tenhamos uma boa noite de estudo e bastante aprendizado. Maravilha, teremos sim. Fechou com todo mundo? Fechou, né? Porque agora a família é tão grande, tem que ver se a gente não esqueceu. Boa noite. Bom, como hoje nós também não temos aniversariantes, vamos rapidamente para um intervalo comercial e já estaremos retornando com um caso no quadro Transformando de dar água na boca, hein, gente? Apimentado, tá? Aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca. 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui no quadro Transformando, mais um quadro muito interessante. Vejam bem,
mulher de 43 anos de idade, criada em cidade do interior, desmaia toda vez que está sob pressão. Já se tratou na psiquiatria por vários anos, mas não resolveu. Tudo começou aos 18 anos de idade. Imaginem, quando perdeu a virgindade. Professor Humberto Vieira, nossa, dessa vez extrapolou, hein? Como é que foi isso, professor? Pois é, Luiz, esse caso foi até tratado recentemente lá em Cabo Frio. Essa pessoa não é de Cabo Frio, mas foi tratada lá numa turma que também ministramos às segundas-feiras, esse é o nosso curso nessa cidade. O que ocorreu foi que numa determinada cidadezinha do interior, uma cidade pequena, uma menina que quando fez 18 anos namorava e acabou, como elas diziam antigamente, né, se perderam. Hoje em dia eu acho que se acham, né? Mas se perdeu a menina e a família soube e queriam que ela dissesse quem era, por que era e tudo mais. A família juntou todos os homens da família, colocaram a menina num carro para que ninguém visse o interrogatório, levaram a menina até a divisa da cidade, onde era um lugar deserto. E ali fizeram uma reunião de pressão em cima dela para que ela contasse como é que aconteceu e quem foi. E naquela pressão ela desmaiou a primeira vez. A partir dali, toda vez que ela sofre uma pressão qualquer, ela desmaia. Isso esteja onde estiver. Olha, gente, eu vou, enquanto o professor Humberto Vieira estava falando, eu confesso a vocês, viu, que a minha cabeça ela foi para algumas situações bem interessantes que eu quero trazer aqui para vocês, a gente debater, né? Primeiro, essa questão, minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, essa questão de viver sob pressão. Nós que recebemos lá no Templo Estrela do Oriente vários irmãos com as mais diversas patologias, nós muitas vezes nos deparamos com irmãos que, quando estão sob pressão, começam a apresentar um quadro de ansiedade, não é verdade? Esse nervosismo gerando uma série de vamos dizer assim, de transtornos, obviamente que inicialmente espirituais e que depois eles vão se tornando um transtorno mental, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso para mim. Existem pessoas que não podem sofrer pressão porque elas começam a apresentar esse tipo de quadro de transtornos mentais. Como é que a gente pode, como é que a gente consegue manipular com essas situações, na sua visão? Eu acho muito difícil, né, Luiz? Porque cada um tem sua história, né? A gente não sabe por que a pessoa ela tem esse receio, ela tem medo de enfrentar, na verdade, o desconhecido, né? E quando a pessoa é pressionada a alguma coisa, ela fica... se desestabiliza, né, na verdade. Talvez tenha um motivo a se justificar, porque a gente não conhece bem. A gente, na verdade, não conhece nada da história dessa pessoa, né? Então, fica muito difícil a gente julgar isso. Mas eu acredito que ela tenha sofrido alguma situação que a fez ficar traumatizada a ponto de, a qualquer situação que a desafie, né, ela tenha esse receio, tenha esse medo. É muito complicado a gente afirmar qualquer coisa, né? Com certeza. Eu acho que existe aquela questão, minha querida esposa Flávia, e eu queria passar isso também para a nossa irmã Érica Santos, dar a opinião dela, é aquilo que o professor Humberto chama de fator catalisador, né? Aquele que exatamente gerou o trauma, né? Que deu o start na coisa, né? Mas o que me chama a atenção aqui é exatamente essa questão da diferença de valores, né? Que no interior você ainda tem essa questão da virgindade como algo assim muito importante, quase que como, entre aspas, um troféu para a família, né? Levar a sua filha a um altar, seja ele de que segmento religioso for, virgem ainda para o seu esposo e tal.
aquilo que dentro das cidades grandes hoje já se tornou assim uma coisa tão banal, né? Fazendo com que o sexo, ao invés de ser o fim, né? Que seria o amor carnal, ele passe a se tornar o meio, né? As entidades nos dizem, viu, Érica, que o amor fraterno ele precisa vir antes do amor carnal, para que ele possa exatamente ter a sua base. Então, como é que você vê isso, essa diferença de valores do interior para cá, fazendo com que a questão sexo e virgindade se torne tão banal hoje em dia? Acho que tem um exagero dos dois lados, né? Tem um exagero do lado de lá do interior, como se toda a virtude de uma mulher estivesse na virgindade, né? Se ela não tiver virgem, ela não é uma pessoa digna. E tem um exagero na cidade que tornou isso de uma maneira muito banal, muito vulgar, né? Exagerada, tornando uma série de desequilíbrios na vida das pessoas, tanto físicos quanto espirituais. Né? Então ela acabou, o fator catalisador foi a questão da virgindade, né? Veio por surgir, e cada um tem uma estrutura psíquica, cada um tem uma estrutura espiritual, uns mais frágeis, outros mais fortes, e só o Humberto aí para dizer pra gente o desfecho da história. Com certeza. Eu queria que a minha querida irmã Luciene Oliveira também falasse sobre uma questão, dessa sua opinião, sobre uma questão que eu achei aqui bem interessante, que ela disse o seguinte: se tratou na psiquiatria por vários anos, está aqui na pauta, né? Se tratou na psiquiatria por vários anos e não resolveu. Ô Lu, como é que é essa questão de você estar envolvido num tratamento psiquiátrico por vários anos e a pessoa realmente não consegue chegar a um bom termo? Como é que você vê isso nesse caso específico? Luiz, ela teve o tratamento, né, psiquiátrico, medicamentoso, né, mas na realidade a medicação é uma coisa que ela camufla, né, só por um período. Naquele período do efeito da medicação, ela consegue ficar bem. Agora, quando o efeito da medicação acaba, e vem tudo de novo. Porque na realidade, nós sabemos que o problema é espiritual, né? Vem do espírito para o corpo, não do corpo para o espírito. E nesse caso que a Luciene Oliveira está falando, Zezé, na verdade, o que se tratou na psiquiatria, o que se tentou tratar na psiquiatria, vamos dizer assim, o profissional está imaginando que ele está tratando a doença em si, mas na verdade ele está tratando a consequência e não a causa, não é por aí? Com certeza, Luiz. E ela, com certeza, aqui nessa vida, ela já teve uma forte pressão. Mas quem sabe, e só o nosso professor pode dizer, que ela já tenha tido uma coisa muito mais grave, né? Em outras vidas, em outras encarnações. E se ela não volta até lá para verificar o que aconteceu, é difícil, né? Porque pode ter todos os remédios, mas a coisa está em nível até inconsciente. E até que a gente consiga, né, trazer esse inconsciente para que ela tome consciência disso, é difícil. É difícil. E uma outra coisa também, meu querido irmão Alexandre Bahia, que me veio na mente quando o professor Humberto falou sobre aquela forma de inquiri-la, não é verdade? Aquela reunião. Me veio à mente, não sei se você se lembrou, do filme da nossa querida Joana d'Arc, né? Que ela foi exatamente, passou por um processo muito parecido, né, naquele momento, e que foi exatamente o que culminou com a sua derrocada, indo para... derrocada entre aspas, porque a gente entende que um espírito da magnitude de uma Joana d'Arc, quando vai para o fogo, aquele fogo não queima, não é verdade? Porque a gente sabe exatamente que o espírito ele já se elevou naquele momento, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão terrível de ter que inquirir essa paciente numa situação constrangedora e que gerando todo esse tipo de transtorno para ela. Luiz, isso aí está atrelado àquela questão que já foi discutida aqui, né? Aqueles valores que ainda algumas pessoas ainda têm, principalmente no interior, né? Era uma questão moral, né? Uma questão de saber quem é que foi que tinha, né, desvirtuado a moça, né? Já que a moça não conseguiu, né, dizer. Né? Então, o triste disso tudo é que a pessoa está causando um mal maior,
né? Inconscientemente, essas pessoas, por causa desse tipo de valores, né? Acaba causando um mal maior, fazendo esse tipo de pressão em cima da pessoa, né? Com consequências terríveis, né? Verdade. Então, eu concordo também com a Zezé, quando ela coloca essa questão de que não deve ter sido só esse fator da pressão que ela sofreu. Isso só pode ter desencadeado já alguma coisa que já vinha de vidas passadas, algum processo que ela tenha passado. Agora, lembrando, Luiz, essa questão da pressão realmente varia de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que conseguem lidar muito bem com pressão, outras só conseguem funcionar ao ser pressionado. É um estímulo, né? É um estímulo, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu não gosto muito de pressão, não. Não, eu também não. Eu não gosto, também não. Eu gosto de Funciona trabalhar, assim, eu não. gosto de trabalhar à vontade. Eu trabalhando à vontade, eu vou render bem mais, com certeza. Meu querido professor Humberto, conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que o senhor conseguiu conduzir esse caso dessa nossa irmã de 43 anos de idade, já que nessa idade ela está na flor da sua jornada terrena, né? Como é que foi isso, né? Interessante, isso foi agora até no final do ano passado. A Luciene, quando falou que a medicação psiquiátrica não cura, ela só camufla, é a verdadeira fato, né? Do que acontece na medicação. Você, quando toma uma medicação psiquiátrica, você não cura nada, mas você vai camuflar. Você também falou sobre fator catalisador. Exatamente. A pressão sobre aquela jovem, ou sobre essa mulher, funciona como fator catalisador, que dispara algum processo que ela tenha vivido no passado. Ela passou diversas encarnações em que ela sofreu pressão. E a pressão resultou em alguma coisa drástica. Mas teve uma em especial que foi assim até bem recente, foi a terceira encarnação passada, que ela se viu como uma índia. E ela desde criança era apaixonada por um outro índio e ele também por ela. Aliás, por um índio não, perdão. Ela era apaixonada por um homem branco, um jovem branco que vivia ali nas mediações da aldeia. Quando ela menstruou, ela vai para dentro da oca, como é hábito dos índios. E a menina fica ali passando um período até uma certa idade, ela não sai de dentro da oca. Eles protegem até uma certa idade para que ela saia dali já casada. E tinham prometido a ela um determinado índio para casar e tudo mais, e ela queria mesmo, era aquele homem branco que ela tinha conhecido. O que ocorre é que ela acaba fugindo à noite e ela foge com esse homem branco, vai pela floresta embora. Logicamente tiveram uma história de amor, mas os índios pegaram, mataram esse homem e ela foi extremamente pressionada pelos índios, que também tiraram a vida dela. Gente, a gente sempre fala aqui que a morte não existe, ela não existe mesmo. Ao terminar com aquele corpo, a hora que fez a morte dela, ela se viu fora do corpo, caminhando pela floresta. Ela foi socorrida, foi levada para um local de proteção, até para ela se preparar depois para a próxima encarnação. Mas toda vez que ela se via dessa forma, ela entrava nessa crise. A última encarnação, por exemplo, ela veio como uma guerreira, defendendo os escravos. Olha que coisa interessante. Uma mulher guerreira, ela não podia casar. E ela se apaixona por um negro escravo, que ela mesma tinha salvado. E ninguém deixava ela casar, porque o trabalho dela era de liderança. Mesmo assim, ela foi, lutou. Então, quer dizer, ao voltar e conhecer essa história, ela deixa de ter aquelas crises e nunca mais, pelo menos que nós sabemos até agora, não houve nenhum caso de desmaio de lá para cá. Isso é para vocês verem, meus queridos irmãos, ao final do nosso quadro Transformando, a importância desse tratamento da terapia retropsíquica reconstrutiva do nosso querido professor Humberto Vieira, exatamente que muitas vezes nós somos, é necessário que nós retornemos ao passado para que possamos descobrir a causa oriunda de todos os nossos desafios. O importante é que não percamos a esperança num Deus maior,
um Deus que nos quer bem, e eu não tenho a menor dúvida de que tudo na vida é passageiro. Vamos, nesse momento, encerrar o quadro Transformando. Vamos a um intervalo comercial rapidinho, é um pé lá, outro cá, e já retornamos com os nossos recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Balaró Exu, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá, Caó Cabecilha Xangô, Caó meu pai, Oquearô, Oxóssia Caçador, Eu Aço Sanha, Eu Aço. Eu aço Ossan, Saravá, grande força de Ossan, a grande força do Senhor das Folhas, não é isso, gente? Salve a nossa Umbanda, salve os nossos orixás. E aqui o programa Umbanda Sem Fronteiras. Vamos aos nossos recados da semana. Lembrando que estamos aqui recheados mesmo de emoções. E já que estamos falando de folhas, a Zezé vai trazer uma dica para depois de amanhã lá no Templo Estrela do Oriente. Fala para mim, Zezé. Isso, Luiz. Na próxima segunda-feira, dia 17 de março, às 20 horas, teremos a sessão de consulta com os caboclos de Umbanda. O quê? Nossos mensageiros maravilhosos, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, número 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. Dona Flávia, dá essa dica para nós aí do YouTube. Quer dizer que a gente pode ouvir qualquer programa Umbanda Sem Fronteiras, qualquer edição, é isso mesmo? Isso, Luiz. Você que é nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com. Programa Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão Alexandre Bahia, está chegando a hora da nossa viagem a Salvador. Dá essa dica aí pra gente aí, meu irmão. Luiz, você que gosta de cultura afro, aí vai uma dica. Que tal ir a Salvador, conhecer o terreiro de Mãe Menininha do Gantuá, o Ilê Axé Opô Afonjá de Mãe Estela e ainda assistir um show folclórico com a dança dos orixás? Gostou das ideias? Com uma pequena entrada e até 9 parcelas a partir de R$ 102, você participará conosco do Tour Bahia dos Orixás. Saída dia 29 de maio, retornando 1º de junho. Incluindo passagens aéreas, traslados, hotel com café da manhã e ainda diversos passeios. Informações e reservas até 21 de março no telefone 2542-6040. 2542-6040. Tour Bahia dos Orixás, cultura, religiosidade e lazer. Maravilha, maravilha. E a minha querida Luciene Oliveira tem outra dica especial para os nossos ouvintes. Fala, Lu! Isso aí, Luiz. Você já ouviu falar de pintura mediúnica? Já imaginou nossas entidades pintadas em telas e colocadas nas paredes de nossas casas? O Templo Estrela do Oriente convida para o trabalho de pintura mediúnica com a médium e tarefeira espírita Ângela Ribeiro, dia 5 de abril, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro.
Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladoriente.com. E neste mesmo dia, 5 de abril, num sábado, teremos também a sessão do Povo do Oriente, às 18 horas. É a grande presença dos médicos do Astral. Pedimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Maravilha, maravilha. E olha, você, meu irmão que está nos ouvindo, que é dirigente espiritual, que é médium de um terreiro de Umbanda, centro espírita, terreiro de candomblé, não importa. Imagine o professor Humberto Vieira, do alto do seu cabedal, fazendo uma palestra gratuita para vocês, ou então ele vai dar uma dica também de um curso maravilhoso. Fala aí, professor Humberto Vieira. Pois é, estamos disponíveis aí para palestra. É só ligar, só entrar em contato. Nós estamos agora com o curso Desvendando a Espiritualidade, que leva você a conhecer a vida extrafísica e suas manifestações. No programa nós temos animismo, vida além da morte, vampirismo, reforma íntima, elementais, sexo, bissexualidade, homossexualidade, obsessão e desobsessão e muito mais. Informações comigo, professor Humberto, no telefone 4107-7295. 4107-7295 ou pelo e-mail humberto.terapeuta@gmail.com. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão Luiz Gabriel, como nós depois de amanhã teremos uma maravilhosa gira, se Oxalá assim o permitir, na grande vibração dos caboclos de Umbanda, ele vai agora colocar... Isso, bota aí pra gente ouvir, sobe esse som bonito aí. É Zambi quem vem governar, foi Zambi quem criou o mundo. É Zambi quem vem governar. E olha, vou dizer uma coisa, eu tô escutando aqui a Luciene Oliveira falando, eu adoro esse ponto. Gente, a letra desse ponto de Oxóssi é uma coisa maravilhosa. Foi Zambi quem criou o mundo e é Zambi quem vem governar, né? Isso está contido nas nossas giras de caboclos, pelos terreiros de Umbanda desse Brasil afora e também lá no Templo Estrela do Oriente, na próxima segunda-feira, depois de amanhã, às 8 da noite, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Lembrando que a abertura dos portões, a partir de 6 horas da tarde, você recebe gratuitamente as fichas para as consultas com os nossos caboclos e caboclas de Umbanda. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e na volta estaremos retornando com o quadro Saravá Umbanda, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Você que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Invista no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com.
Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Você que gosta da cultura afro, aí vai uma dica. Que tal ir a Salvador conhecer o terreiro de Mãe Menininha do Cantuá, o Ilê Axé Opofonjá de Mãe Estela e ainda assistir um show folclórico com a Dança dos Orixás? Gostou das ideias? Com uma pequena entrada e até 9 parcelas a partir de R$ 102, você participará conosco do tour Bahia dos Orixás, saída dia 29 de maio, retornando 1º de junho, incluindo passagens aéreas, traslados, hotel com café da manhã e ainda diversos passeios. Informações e reservas no telefone 2542-6040, 2542-6040. Tour Bahia dos Orixás, cultura, religiosidade e lazer. Menininha do canto, fala aí, fala aí. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Querido irmão, você não só pode ouvir pela caixinha, né, pelo rádio, como também pela internet. E não esqueçam, hein, www.metropolitana1090.com.br, ou então ouvir os programas passados, né? Hoje, por exemplo, ele está indo ao ar dia 15 de março. Amanhã já está disponível no YouTube esse programa, se você quiser, tá? Não esqueça, indica para o seu amigo, para o seu pai, para o seu dirigente espiritual, para o seu irmão no santo. Tenho certeza que todos vão ganhar com isso. E se quiser participar do programa, não esqueça, nos envie mensagens através do endereço eletrônico programa@aumbandasemfronteiras.com. E por falar de programa, vamos ao nosso quadro Saravá Umbanda com a primeira pergunta do dia de hoje. Fala aí, minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Vamos lá, Luiz. A pergunta do nosso irmão Matheus Barros. Ele nos pergunta assim: qual o limite entre as artes divinatórias e o nosso livre-arbítrio?
meu querido irmão Mateus, o nosso saravá fraterno. Meu querido irmão, isso é uma opinião muito pessoal, muito particular minha, tá? Eu acho o seguinte, eu acho que todos nós, quando nascemos, quando reencarnamos, o que acontece? Eu acho que existe um planejamento feito pela alta espiritualidade para a nossa vida. Por quê? Porque se nós estamos reencarnando, vamos fazer aqui uma reflexão. Se estamos reencarnando é porque temos dívidas morais seculares, tá certo assim? Pronto. Aí a gente entra num acordo lá com o nosso Pai Supremo, dizendo que nós vamos nos reeducar, nos reequilibrar, vamos redirecionar a nossa caminhada. Isso é uma promessa que a gente faz. A alta espiritualidade, do alto de sua misericórdia, o que ela faz a partir daí? Ela traça um planejamento para a nossa caminhada. Só que, assim como todo planejamento, às vezes o que se planejou não se cumpriu, não por, vamos dizer assim, por vontade da alta espiritualidade, mas sim em função dos nossos desatinos, que quando nós chegamos aqui neste plano, muitas vezes a gente, por não vigiar, por não controlar os nossos instintos, por não vigiarmos os pensamentos, palavras e ações, a gente sai de tudo aquilo que a gente previamente acordou com o astral superior. Muito bem. Nesse momento que a gente, vamos dizer assim, que nós saímos da nossa trajetória, a gente fica perdido. Aí sim, eu acho que a arte divinatória, seja ela qual for, né? Eu acho que ela pode nos auxiliar, veja bem, ela pode nos mostrar o caminho, as tendências para a nossa caminhada, e não propriamente fazer por nós, dizer o que nós temos que fazer. Veja bem, eu acho que ela pode nos sugerir, entendeu? Um caminho através do qual nós poderemos, sem dúvida nenhuma, transpor os nossos desafios com uma maior facilidade, mais conectados ao mundo espiritual, entendeu? Então eu acho que a arte divinatória, ela é um tratamento acessório. O caminho vai precisar ser, vamos dizer assim, transposto, né, e exercido por nós, com as nossas próprias pernas. A partir daí, sim, eu acho que não é só a arte divinatória. Você pode falar com seu pai carnal, com sua mãe, com sua família, com uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, tenha carinho por você, ela vai também te dar um bom conselho, não é verdade? O seu dirigente espiritual, a sua mãe no santo. Existem pessoas que nos são caras. Então, sem dúvida nenhuma, essas pessoas também estarão ali para te dar, os mais velhos, como a gente costuma dizer, para lhe dar a luz ao seu caminho, entendeu? Assim também como a arte divinatória. O que a gente não deve, na minha opinião, é entregar, veja bem, é bem diferente, entregar as nossas carências, as nossas dificuldades nas mãos dos outros. Isso é bem diferente. Eu acho que os outros, eles podem nos aconselhar. Agora, o caminho tem que ser percorrido por cada um de nós. Não é isso, dona Flávia? Eu concordo, Luiz. E existe uma preocupação também, porque muitas vezes você vai a um determinado lugar e são faladas determinadas coisas que você muitas vezes não está preparado para ouvir. Também tem isso. E aí você paralisa, né? A gente entra naquela coisa de paralisar, com medo muitas vezes, né, de enfrentar determinadas coisas, ou então saber que você vai passar por determinadas coisas. Isso é muito complicado. Você tem que estar muito bem preparado para que você possa participar de uma situação dessa, né, Luiz? Inclusive, uma vez eu me recordo, acho que a gente ainda estava na outra emissora, e nos mandaram uma pergunta no sentido de querer saber se as entidades, elas poderiam, vamos dizer assim, substituir a arte divinatória, né? Vamos assim dizer, na época eles falaram propriamente o jogo de búzios, se eles poderiam substituir, dizendo o que vai acontecer lá na frente. Eu entendo o seguinte, eu já ouvi casos que realmente as entidades previram que ia acontecer, mas são casos assim muito excepcionais.
Isso não é regra. A regra, a entidade verdadeiramente incorporada, ela até sabe o que vai acontecer contigo lá na frente. Só que ela, do alto da grandeza de sua vibração, de sua sabedoria, o que ela faz? Ela te traz nas palavras dela o aconselhamento para que você possa transpor os teus, vamos dizer assim, os teus desafios que são naturais, são inerentes à tua existência. Então ela não vai fazer por você, vamos tirar isso da mente. A entidade não vai fazer nada por nós, ela só, única e exclusivamente, vai nos orientar, nos mostrar o caminho. Agora, obviamente que a gente, dentro do nosso livre arbítrio, vamos exatamente seguir na direção com a qual nós estivermos sintonizados. Tá certo? Vamos para a nossa próxima pergunta. Ainda do nosso irmão Mateus, ele fala assim, até dando uma continuidade assim nessa pergunta que ele fez anteriormente, Sim. Sendo esta uma arte que tange a mediunidade que nos foi dada por Zambi para que possamos sanar nossas dúvidas do passado, é correto cobrar pelas consultas ou tomar isso como um meio de subsistência? Meu querido irmão Mateus, preste bem atenção, meu irmão. Nem eu, Luiz Fernando Barros, nem ninguém encarnado tem condição moral de dizer o que é correto ou o que não é correto. Nós não temos direito de julgar ninguém. Porque eu aprendi, meu irmão, na minha jornada o seguinte: às vezes, uma pessoa está cobrando por um trabalho espiritual, está cobrando por um jogo de búzios, e ela tem toda a razão por estar cobrando. Tá? Eu não vou entrar no mérito de forma nenhuma. E às vezes aquele que está trabalhando de forma caritativa, muitas vezes não está cobrando, mas não está procedendo de forma de acordo com os desígnios da espiritualidade. Então, meu irmão, a melhor coisa que a gente faz é o seguinte: as ações, elas são por nossa conta. Os julgamentos a gente deixa por conta da pátria espiritual. Que cada um faça a sua parte. E agora não podemos esquecer que depois nós seremos, vamos dizer assim, condecorados na alta espiritualidade de acordo com as nossas obras. Tá certo assim? Fique com Deus. Tem mais pergunta do Mateus? Tem mais pergunta do Mateus. Ele estava inspirado. Né? Com relação aos pontos cantados, teria algum problema em escutá-los fora do ambiente de terreiro? Meu querido irmão Mateus, olha, se tivesse problema, então eu estaria enrascado. Eu também, Luiz. Também, eu né, também. né, Bahia? Também, né? Porque, olha, meu irmão, as músicas sagradas de Umbanda, eu sou apaixonado, tá? Sou, assim, muito sincero. Qualquer tipo de música afro eu gosto. Agora, música umbandista, sagrada, porque muito poucos sabem. A minha formação é como orgã de canto e orgã de atabaque, né? Então, eu continuo cantando e puxando as giras até hoje lá no Templo Estrela do Oriente. Então, eu sou, antes de mais nada, eu sou um estudioso disso. Eu procuro conhecer novas cantigas, porque a gente costuma dizer que quem canta ora duas vezes, entendeu? Acho que a gente, através das cantigas, a gente está entrando em sintonia, está elevando os nossos sentimentos, as nossas vibrações, então vale muito a pena. Quando a cantiga traz uma palavra de força, de fraterna, de amor, ela é válida e é um remédio espiritual como qualquer outro. Gente, mas na verdade o Luiz Fernando é 24 horas por dia no ar. Eu acho que dorme cantando, né? Ele acorda já cantando. Ele faz tudo cantando, ponto. Vai dirigir, bota lá o CDzinho dele cantando, ponto. Nos engarrafamentos aqui do Rio de Janeiro, que aliás são comuns, não é verdade? Os engarrafamentos do Rio, gente, não adianta. Eu boto lá o meu CDzinho e vou aprender novas cantigas e vou recordar as antigas também, né? Não, a gente sai da sessão, a gente entra no carro e ele já bota o CD, quer dizer, né? Continua, né? Mas tá bom. Vamos em frente. Mais uma perguntinha, minha mãe. Essa aqui é da nossa irmã Valdenice Martins. Ela fala assim: gostei muito de saber que vocês trabalham dentro da doutrina de Kardec e gostaria de estar conhecendo a casa de vocês. Como posso participar de uma sessão? Meu nome dela? Valdenice Martins. Minha irmã Valdenice, eu queria só fazer uma correção em relação ao que você
em relação ao que você trouxe aqui, tá? Você está dizendo assim, eu gostei muito de saber que vocês trabalham dentro da doutrina de Kardec. Eu gostaria de alterar um pouquinho essa forma como você colocou, porque o que acontece? No Templo Estrela do Oriente, nós trabalhamos exclusivamente dentro dos ritos e da doutrina de Umbanda, obviamente, Umbanda preconizada pela nossa dirigente espiritual, Cabocla Jurema da Praia. Porém, contudo, todavia, né, nós estudamos todas as filosofias, todos os ensinamentos, porque a doutrina de Kardec é um tesouro inestimável para nós. É uma das principais ferramentas para a nossa transformação interior, que não deixa de ser um trabalho também, tá? Mas a gente só gosta de deixar assim muito bem explicado, porque na hora, dia de segunda-feira ali, a gente vai com certeza absoluta bater o nosso atabaque, bater a nossa cabeça no terreiro, com respeito aos mais velhos, com respeito aos nossos ancestrais, são os nossos orixás. Agora, estudar não, estudar nós estudamos sobretudo porque nós somos uns estudantes eternos. O estudo, o conhecimento transcende as encarnações. Tá certo, minha querida irmã? E não tem a menor dúvida que até dentro de uma gira de Umbanda, por exemplo, se você for numa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente, nós estamos antes dos espíritos que fazem parte dessa falange, nós lemos parte ali do Evangelho, sim, porque a falange do povo do Oriente, uma das suas atribuições divinas é exatamente evangelizar os espíritos encarnados. Tá certo, minha irmã? Deixa eu ver, eu acho que nós estamos aí. Estamos. Fernando, uma coisa interessante. Fala, meu querido irmão, professor Humberto Vieira. Uma dos objetivos do TEL é trabalhar a reforma íntima. Claro. Quando você trabalha a reforma íntima, você está trabalhando também a doutrina de Kardec. Sem dúvida. Porque você está trabalhando a reforma moral. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Inclusive porque, obviamente, os irmãos que estão em casa, eles não têm a obrigação de saber, já que esse tipo de ferramenta a gente não divulga aqui, não é, gente? Mas nós temos lá no Templo Estrela do Oriente a nossa sessão de estudos doutrinários, onde a gente traz não só a doutrina de Kardec, como a doutrina espírita e espiritualista de uma forma geral, entendeu? Trabalhando exatamente isso que o professor Humberto Vieira acabou de falar, que é a reforma íntima, né? Entre outras atividades que nós temos lá, das palestras gratuitas, aquilo tudo que a gente já sabe. Tá bom assim? Bom, estamos aqui encerrando então mais um quadro Saravá Umbanda, e na nossa homenagem de hoje, uma das grandes entidades da nossa Umbanda, nós vamos aqui reverenciar através de uma uma singela homenagem. Salve a grande força do caboclo Cobra Coral. Homenagem ao caboclo Cobra Coral. Já vosso nome dentro da espiritualidade pode muito nos dizer. Sois vibrante, colorido em vosso modo de vir. Em vossa alegria conhecemos o mundo bem melhor. Em vossa contagiante simpatia vimos a vida diferente. Em vossos conhecimentos nos apoiamos nas nossas necessidades e também no vosso poder curamo-nos de nossas fraquezas. Nas nossas verdades jogamos fora nossas incredulidades. Hoje, mais do que nunca, viemos reverenciar-vos, nosso querido Cobra Coral, que tomando a forma de um índio valente como nunca, voltastes até cá, na humildade de que somente vós mesmo sabereis aquilatar, pois vindo até nós, tendes que rebaixar vosso nível de conhecimentos para que possamos vos alcançar e entender. Como poderemos vos agradecer tudo que nos tendes ensinado?
Como poderíamos entender nossa religião sem um cobra coral que muitas vezes faz com que seus filhos saiam do mais depressivo momento, levando-os logo após ao mais agradável e otimista estado da alma? Ah, como seria difícil viver sem a vossa presença! Como seria impossível não acreditar na espiritualidade! Como seria vazia uma gira sem cobra coral! Saravá, nosso caboclo, nosso protetor. Saravá, o caboclo cobra coral. Ô que caboclo! E depois desta maravilhosa homenagem, o boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Muito axé, uma semana bem abençoada. Meu querido irmão Alexandre Bahia, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos da mesa, para a família Tel e todos os ouvintes. Que tenham uma excelente semana. Que assim seja. Minha querida irmã Zezé Pimenta. Boa noite, Luiz, a todos presentes, aos nossos ouvintes, a nossa querida família Tel. Uma semana muito abençoada para todos. Maravilha, maravilha. Minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes, que tenhamos uma noite de muita paz, muita tranquilidade. Meu querido irmão professor Humberto Vieira, não esqueça da sua mensagem final, que aquele termo é fundamental, hein? Não esqueça dele. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, família Tel, amigos de casa. Precisamos sempre lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos. Maravilha, maravilha. Bem, meus irmãos, já chegando quase no final do programa, eu queria lembrar a todos que na próxima segunda-feira, hoje é dia 15, no dia 17, depois de amanhã, nós teremos lá no Templo Estrela do Oriente, às 8 horas da noite, uma grande gira de consulta com os nossos caboclos e caboclas de Umbanda. Hoje fizemos aqui uma bonita homenagem ao caboclo cobra coral. Teremos lá não só ele, como também a cabocla Jurema da Praia, nossa dirigente espiritual, nossa mãe, né? O caboclo Sete Estrelas, todos eles, caboclo Sete Flechas, entre outras entidades maravilhosas que, através de uma roupagem fluídica, né, de um índio, nos trazem o entendimento, a paz, o equilíbrio, entre outras questões, né? Então é importante que nós estejamos juntos nesse momento, de mãos dadas com essas entidades maravilhosas, que têm a missão do astral superior de trazer a alta força espiritual para todos aqueles que aqui estão, para todos aqueles que ainda se encontram aprisionados neste, vamos dizer assim, neste veículo transitório que é o nosso corpo físico, né? E já que eu fico estimulado que o professor Humberto Vieira traz sempre uma frase, aí eu também trago uma frase para vocês aqui, para que vocês possam raciocinar também em casa, refletir, né? Diz aqui: aprender sem raciocinar é trabalho perdido, né? Então, fiquem com Deus, até a próxima!